Beleza, galera? A característica de distribuição de rendimentos, de alta distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários, não só no Brasil, mas fora daqui também, todos são bem semelhantes, todos os modelos são bem semelhantes, é que acabam sendo a principal razão e o principal motivo que nos levam a investir em fundos imobiliários. Independência financeira, segurança financeira é fluxo de caixa, é dinheiro entrando na nossa conta todo mês, ou com a maior periodicidade possível. A gente não pode contar com a sorte de realizar uma venda com lucro para obter ganho de capital e pagar nossas contas. Vou colocar na sequência para vocês um gráfico feito pela Economática. Ele compara a mediana das ações com os fundos imobiliários em relação à distribuição de rendimentos. Isso não é um gráfico de retorno total, é gráfico de rendimentos, ou seja, gráfico de fluxo de caixa entrando na conta. Dá uma olhada na superioridade dos fundos imobiliários. Continuando aí, pessoal, sobre razões para investir em fundos imobiliários, mais uma delas e muito importante é a facilidade de compreender o produto. Claro que nós teremos outras coisas, devemos ter uma carteira diversificada, mas quando comparamos com ações, muito mais fácil você entender o mecanismo de geração de renda de um imóvel do que de uma petroquímica, de um banco, de uma indústria qualquer, etc. Então, fundos imobiliários são mais fáceis não só para iniciar, para aquele aprendizado inicial, do que para realizar um acompanhamento de médio e longo prazo. Mais uma vantagem que eu acho muito importante também é a baixa volatilidade quando comparado com ações. O que isso quer dizer? Fundos imobiliários oscilam menos de preço. Ações tem aquele sobe e desce na bolsa, fundo imobiliário também tem, mas é aproximadamente 1/3 da volatilidade das ações. Isso também assusta menos o iniciante e reduz a volatilidade de uma carteira total. Quando você inclui um produto, quando você inclui um ativo que tem menos volatilidade, automaticamente a volatilidade total da sua carteira reduz. Eu vou colocar um gráfico aqui na sequência, que eu já postei algumas vezes nos stories abertos, é do Joesley Day, do dia da delação da JBS. E observa aí como as ações desabaram muito mais do que os fundos imobiliários. Isso causa uma apreensão menor, um desconforto menor no iniciante e fica muito mais fácil começar por aqui e entender o produto e se manter investidor, principalmente passando aí por momentos de crise. Dá uma olhada no gráfico aí na sequência. Mais um motivo para considerar investir em fundos imobiliários é o excelente retorno histórico. Quando eu falo de retorno, eu estou dizendo o retorno total. Isso é a valorização da cota mais o reinvestimento dos dividendos. Como que é feita essa comparação de retorno histórico? Geralmente compara-se índices. A gente não vai pegar cada fundo isolado, comparar com cada ação, porque teríamos aí diversos resultados diferentes. Então a gente utiliza um índice de mercado, o índice Bovespa representa a média das ações e o IFIX representa a média dos fundos imobiliários. Quando comparamos os índices, o retorno dos fundos imobiliários, retorno total, tem se mostrado muito superior quando comparado ao retorno total das ações. Eu vou colocar um gráfico na sequência e vocês vão poder observar isso. Esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil. Qualquer país, os índices de fundos imobiliários ou produtos semelhantes têm superado o índice de ações. Tem 3 motivos para isso. Primeiro é a alta distribuição de dividendos. Segundo é a solidez do ativo subjacente, aquilo que tem lá dentro, imóveis. Imóveis historicamente tem sido um excelente investimento. E o terceiro motivo é a eficiência tributária, que vai além dos dividendos para pessoas físicas. Geralmente a estrutura de um fundo imobiliário ou semelhante fora do Brasil tem algum tipo de isenção fiscal e isso contribui muito para a melhora do retorno. E dividendos de um fundo imobiliário ou semelhante fora do Brasil tem algum tipo de isenção fiscal e isso contribui muito para a melhora do retorno. Então tem 2 gráficos na sequência, um de fundos imobiliários e um de fundo dos fundos
imobiliários no mercado brasileiro, e um no mercado americano, que compara o índice dos REITs, que seriam os fundos deles, com as ações por lá. Só uma observação interessante aí que muita gente me pergunta. A ação não valoriza mais? Teoricamente, se você for considerar um bom investidor, um bom selecionador de ações, ele até tenderia mesmo a escolher as melhores ações e conseguir uma maior valorização no longo prazo. Mas a gente fala para a média da população. A média das pessoas vão se manter investindo mais próximo do índice. A maioria das pessoas comuns não se dedicam exclusivamente ao mercado e não vão conseguir ganhos extraordinários. Essa é a grande realidade. Para quem for se manter próximo à média, que é o mais provável, o retorno dessa pessoa vai ficar muito mais próximo ao índice. E comparando índices de fundos imobiliários têm valorizado mais. Isso é fato. Acompanhe os dois gráficos aí na sequência. Quando eu falo de eficiência tributária, eu estou falando da comparação do produto fundo imobiliário com uma empresa, por exemplo, que realizaria ou poderia realizar um investimento em imóveis. Vocês vão ver que mesmo que a isenção acabe sobre os dividendos para a pessoa física, existem vantagens tributárias no produto em si, como acontece fora do Brasil também. Vou colocar primeiro uma tabelinha que mostra a comparação como é hoje de imposto para pessoa física e pessoa jurídica. Vocês vão relembrar aí que é 0% para dividendos e 20% ganho de capital. E na sequência coloco uma tabela que compara a tributação dentro do produto fundo imobiliário com a tributação dentro de uma empresa. E vocês vão observar que a eficiência tributária dentro do fundo imobiliário é muito superior. Segue as duas aí. Mais uma razão para investir, puxando agora para as finanças pessoais, é que o fundo imobiliário auxilia muito no planejamento financeiro pessoal. Junta esses três pontos: a alta distribuição de dividendos, a facilidade de compreensão e o excelente retorno histórico, faz dele um produto excelente para compor uma carteira que vai nos auxiliar no nosso planejamento financeiro pessoal. Exemplo clássico: pais que juntam dinheiro para pagar a faculdade dos filhos, que é ótimo. Lá na frente cumpre um papel quando você junta em qualquer lugar. Pode ser uma poupança, pode ser uma previdência privada, sem entrar no mérito da eficiência desses investimentos em si, mas eles cumprem a função. Você juntou o dinheiro, você pagou o estudo do seu filho, está feito. Mas é muito melhor, é muito mais eficiente você pensar, ao invés de juntar hipoteticamente um estudo, o que o seu filho quiser ser, e depois esse fluxo de caixa continua, para ele já largar na vida um pouco na frente, já recebendo rendimentos mensais, ou para você utilizar esse dinheiro para sua própria aposentadoria. Então, mais uma razão para investir em fundo imobiliário e utilizá-los para compor uma carteira, não somente investir em fundos imobiliários, né? É a vantagem que ele tem no planejamento financeiro pessoal, a eficiência que ele vai ter como produto para cumprir esse papel de melhorar o seu planejamento financeiro pessoal. Muito melhor do que juntar dinheiro, gastar o dinheiro acabou, a gente acumula fluxo de caixa, gasta o fluxo de caixa e o principal continua, para ser dado inclusive pelos seus filhos. Para encerrar essa sequência, eu vou deixar a sugestão de leitura de um artigo para quem domina bem a leitura.